Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora à entrevista com o candidato à Prefeitura de Sorocaba pelo PSOL, Raul Marcelo. Candidato Raul Marcelo, qual será a principal marca do seu governo? Primeiro eu quero parabenizar a Fundação Baldino Amaral, também todos os funcionários pela iniciativa, acho que uma iniciativa muito importante para dar mais transparência ao processo eleitoral dessas eleições. Quero agradecer o convite, dizer, Rosimeire, que a principal marca da nossa gestão é a participação das pessoas nas principais decisões da Prefeitura Municipal. O Brasil, ao longo do processo de formação, esses 500 anos, se tem uma marca que é possível dizer, é a marca do autoritarismo, da falta de participação do povo nas principais decisões. Então, o eixo central do nosso governo é resgatar essa vontade que está dentro das pessoas, principalmente andando pelas ruas, a gente sente muito isso, em participar da administração pública. Nós vamos fazer já, no primeiro semestre do ano que vem, a Conferência das Cidades. Nós vamos chamar as entidades da organização e organizações da sociedade civil, vamos chamar a população em geral, para debater e discutir o plano plurianual do nosso governo, e a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2013. Portanto, a ideia é ter a participação acontecendo de fato, porque nós acreditamos que só com a participação das pessoas, só com o soberano influindo na administração é que nós conseguimos dar maior transparência e evitar processos de desvios, como nós temos no Brasil como um todo, os casos de corrupção, mas especialmente na nossa cidade. Então, o significado maior da nossa administração será a participação popular. E como que vai se dar essa participação no dia a dia efetivamente? Então, nós vamos realizar a Conferência das Cidades, que já muitos municípios no Brasil, inclusive, já fizeram esse processo. Vou citar o exemplo aqui de Belém, que é o pioneiro no Brasil, uma conferência com a participação ampla da população. Vamos ter também o orçamento participativo, que, aliás, na cidade de Porto Alegre esse ano teve uma inovação, as pessoas puderam acompanhar até pelos seus celulares e puderam votar também pelo seu aparelho celular, a partir de um cadastro muito simples que é feito junto à Prefeitura. Portanto, o próprio processo democrático, ele já se apropria das novas mídias, no caso, a questão da internet e a telefonia móvel. Portanto, nós vamos utilizando também o avanço tecnológico, propiciar a participação das pessoas com essas ferramentas. Então, a ideia é você ter a Conferência das Cidades, que vai debater o plano plurianual da cidade, que são as diretrizes para os 4 anos de governo, ter o orçamento participativo, a capacidade de investimento da cidade, que está por volta hoje de 200 milhões de reais. Nós vamos dividi-la por regiões da cidade e vamos deixar com que essas regiões decidam quais são as suas prioridades de governo. Então, a ideia é viabilizar, já existem experiências no Brasil, inclusive experiências internacionais nesse sentido, e a questão já está bem encaminhada, até razoavelmente simples se implantar o processo de participação política na administração pública hoje. Com muitos carros nas ruas, o trânsito é um dos problemas, um dos principais problemas da cidade. Qual que é a sua ideia de solução? E dentro desse tema, o senhor pretende dar prioridade ao transporte coletivo, isto é, aos ônibus e terminais urbanos, ou pretende dar prioridade ao transporte particular, isto é, ao automóvel? Numa situação ou noutra, que medidas o senhor pretende tomar? Muito bem, eu quero dizer, Carlos Araújo, que esse é um tema hoje prioritário na nossa cidade. Nós estamos crescendo, estamos conurbados com Votorantim, conurbados já com Porto Feliz por conta dos novos investimentos, caminhando para uma conurbação com Itu, e Araçoiaba da Serra já aconteceu há muito tempo,
Portanto, hoje nós já somos praticamente uma região metropolitana e já estamos com problemas, né, das regiões metropolitanas já consolidadas no resto do país. Essa questão é uma questão fundamental. Nós vamos mudar o conceito na cidade de Sorocaba, né? Nós vamos trabalhar com o conceito de mobilidade urbana, entendendo a necessidade de nós reduzirmos os deslocamentos na cidade, né? Os deslocamentos eles são feitos não apenas motorizados, né, mas também deslocamentos a pé, né? E nos deslocamentos nós precisamos tentar evitar esses deslocamentos, principalmente os deslocamentos que não são tão necessários. Como é que se faz isso? Os 2 eixos prioritários: descentralizar o serviço da Prefeitura Municipal, né? Evitar obras públicas que gerem deslocamentos. Vou citar o exemplo aqui: biblioteca municipal ao lado da Prefeitura. Hoje o estudante, para alocar um livro, ele tem que fazer o deslocamento até a Prefeitura Municipal para ter acesso a esse livro. Isso vai contra o princípio da mobilidade urbana, que é completamente contrário, ou seja, você faz investimentos para evitar o deslocamento das pessoas. Então a ideia é subordinar todos os projetos da Prefeitura Municipal à questão de se evitar os deslocamentos na cidade, descentralizar serviços e fazer com que os projetos também aconteçam a partir desse princípio. Nós precisamos também avançar com a utilização da internet, fazer com que o morador não precise vir até a Prefeitura para pagar uma conta, para renegociar uma dívida, que ele possa fazer isso através do portal da internet da Prefeitura. Você contribui, então, para evitar os deslocamentos. Então, a ideia é essa: mobilidade urbana, evitar os deslocamentos, descentralizando a Prefeitura, os projetos, as obras e principalmente os serviços a partir do portal da internet. Nós vamos dar incentivo também para a iniciativa privada fazer isso. Nós temos hoje muitos bairros que são centros comerciais e que não existe, por exemplo, ali uma agência bancária, não tem um caixa eletrônico. Muitos aposentados vêm até o centro da cidade para fazer, às vezes, um saque, né? E ele podia fazer isso no bairro dele se nós tivéssemos ali uma agência bancária. A Prefeitura, portanto, o nosso governo vai dar incentivo para que a gente amplie a capacidade de prestar serviço dos centros comerciais já consolidados em inúmeros bairros da nossa cidade. Os deslocamentos que a Prefeitura não conseguir evitar, que são os deslocamentos necessários de fato, esses nós vamos atuar entendendo a necessidade de se estabelecer uma hierarquia. A hierarquia começa dando prioridade para o transporte coletivo. Então esse vai ter prioridade no nosso governo. Como nós vamos fazer isso? Implantando em Sorocaba os corredores exclusivos para ônibus. Eu estive em Curitiba visitando, é uma iniciativa, uma das pioneiras no Brasil, já muito exitosa. A pessoa que demorava para fazer um traslado de 1 hora, hoje com o corredor exclusivo para os ônibus, ela faz em até 15 minutos. Não é? Inclusive o corredor dá condições para que o ônibus possa fazer um percurso com mais agilidade por conta do aumento, né, da sua velocidade ao longo desse percurso. Então, corredor exclusivo para os ônibus. Em relação aos carros, nós devemos contribuir no sentido de dar maior fluidez ao trânsito. Como é que se faz isso? Eu, quando fui deputado estadual também, tive a oportunidade por diversas vezes de ir até a CT em São Paulo para ver o que eles têm lá, que é o controle inteligente dos semáforos da cidade de São Paulo. Lá, a filmadora não serve apenas para multar, ela também tem a função de dar fluidez ao trânsito, não é? Um técnico opera o conjunto semafórico de determinado entroncamento, né, urbano a partir, né, de uma sala de controle. Então ele é treinado para isso, capacitado. A URBS tem hoje 423 funcionários, muitos técnicos, engenheiros de trânsito. Nós vamos dar inclusive um curso para esses engenheiros, se não tiverem familiaridade com o tema, para que esses engenheiros possam operar os conjuntos semafóricos de Sorocaba através do vídeo monitoramento, ou seja, usando aí a inteligência. Quando uma rua não tiver movimento e a avenida, né, tiver com muito movimento, ele pode liberar o semáforo, ou seja, usar a inteligência para fazer com que a fluidez do trânsito aconteça. E a última questão, que é de fundamental importância, é a questão da educação em trânsito, né? Nós temos hoje aí a arrecadação de multas, que é milionária na cidade, né? São algumas dezenas de milhões, e nós queremos reverter grande parte dessa arrecadação para a educação em trânsito. Inclusive, nós vamos fazer, é claro, vamos primeiro elaborar o Plano Municipal de Educação, que hoje a cidade de Sorocaba não tem, né? E a ideia é incluir como assunto, tema transversal, dentro do ensino médio e do ensino fundamental da rede municipal, né, a educação em trânsito, como é hoje na Alemanha, na Inglaterra. A pessoa, desde o ensino fundamental até o ensino médio, inclusive na universidade, nos cursos de pós-graduação, ela tem uma grade obrigatória em educação em trânsito. Então, nós queremos fazer isso hoje na rede municipal, abrangendo aí o ensino fundamental e médio, né? Considerando a engenharia de tráfego da cidade e o fato de ela, principalmente na área central, ter ruas estreitas, como é que fica esse plano
esses seus planos de mobilidade urbana e, por exemplo, também de criação de corredores de ônibus. O senhor poderá, deverá encontrar dificuldades em relação a essa configuração de engenharia de tráfego em relação às ruas ser muito travado, principalmente na área central e no entorno dela. Como é que o senhor pretende conciliar os seus planos para dar eficiência a eles em relação a essas dificuldades urbanas que o senhor deve encontrar? Sim, olha, primeiro que nós temos muita energia para enfrentar essas dificuldades todas e muita disposição. Existe uma dificuldade hoje, 65 mil novos veículos, noticiado inclusive pelo jornal, pelos fins das férias, estão entrando nas ruas novamente na cidade. A cidade está com uma frota de mais de 300 mil veículos. Então já está difícil de se fazer o deslocamento em Sorocaba. E a tese de que cada pessoa tem que ter o seu carro, ela é uma tese que, do ponto de vista do mercado, ela é uma tese até que necessária para a fluidez aí da compra e venda de mercadorias, principalmente dos carros, mas do ponto de vista do deslocamento e do trânsito, ela é inviável. Se nós projetarmos uma cidade para o futuro com 700 mil habitantes, cada um com seu carro, ninguém vai conseguir sair de casa. Então nós temos que criar uma hierarquia. Existe um espaço que ele é limitado, nós temos que criar uma hierarquia. Quem faz isso são os governos, através de um debate democrático com a sociedade. Então a ideia é estabelecer essa hierarquia em Sorocaba, que hoje não tem. E nós temos que dar prioridade para o transporte coletivo. A pessoa usa o carro para outros deslocamentos que não os deslocamentos diários. Por que hoje em Sorocaba existe um desprestígio em relação ao transporte coletivo? Porque o ônibus demora muito, superlotado, tarifa uma das mais caras do Brasil. Os nossos 2 terminais de ônibus são de 1992, tem jovem que vai votar agora que nem tinha nascido ainda quando foi inaugurado os 2 terminais de ônibus. O transporte coletivo em Sorocaba ele precisa ser resgatado, para que o deslocamento diário, aquele jovem que vai para a escola, aquele trabalhador que vai ao seu trabalho, enfim, que essas pessoas que têm esse deslocamento diário, que elas façam ele usando o transporte coletivo. Então, ao nós fazermos esse processo de resgate do transporte coletivo, imediatamente muitas pessoas vão deixar os carros na garagem. Para usar o carro, é claro, é o ideal de consumo. Nós não somos contra que o cidadão sorocabano adquira seu carro, mas ele não vai usar por aquele deslocamento diário. Por quê? Porque ele vai ter o ônibus para disputar com mais qualidade e eficiência, inclusive mais barato. Então, a ideia é que, dando essa prioridade ao transporte coletivo, a gente consiga tirar muitos carros das ruas. E, é claro, subordinando todas as políticas da prefeitura, a política de mobilidade urbana, esse é o centro da intervenção nossa. Descentralizar serviços da prefeitura, dar incentivo para que a iniciativa privada descentralize seu serviço e fazer com que o portal da prefeitura não seja uma peça de publicidade do governante, e sim uma forma de você facilitar os serviços mesmo, que a pessoa possa renegociar o IPTU, renegociar uma dívida que ela tenha, entendeu? Fazer um requerimento de informações, ter acesso, se um terreno baldio precisa limpar, ela possa fazer isso pela internet. Se a gente consegue caminhar nesse sentido, fazer esses 2 movimentos, eu acho que, é claro, mesmo assim nós vamos ter dificuldade, vai precisar de muita engenharia de trânsito na cidade, mas a gente consegue minorar o problema substancialmente, com investimento de longo prazo, é claro, nós não estamos aqui vendendo a ilusão de que no mês de janeiro nós vamos implementar esse conjunto de medidas e a coisa vai estar resolvida. Mas o dado concreto se ninguém fizer nada nesse sentido, a situação só tende a piorar na cidade. Então é por isso que nós estamos apresentando esse conjunto de medidas, porque nós entendemos que elas são medidas estruturais e precisam ser tomadas com a maior urgência possível. Em relação à educação, as vagas em creches não têm sido suficientes para atender toda a demanda da cidade. E isso tem causado uma série de transtornos, tanto para as crianças quanto para os pais, os professores, inclusive com ações judiciais para a obtenção dessas vagas. O que o senhor pretende fazer para resolver este problema? Primeiro, 2 apreciações, viu, Rosimeira? A primeira é a importância da Defensoria Pública. Fui deputado e lutei muito para que a Defensoria Pública, inclusive, recebesse mais recursos do governo do Estado e nós pudéssemos ter mais defensores para defender o andar de baixo. Porque você veja, quem que está defendendo as mães que não têm vagas nas creches são os defensores públicos do Estado de São Paulo, que com muita dificuldade estão se articulando, estão sendo mais valorizados, mais respeitados em todo o Estado. Então, a importância da Defensoria Pública. Primeiro, frisar isso, que isso não é pouca coisa. O segundo, que hoje a creche não é uma questão mais de depósito de criança. A creche também ela cumpre uma função pedagógica. Eu fui professor, é um assunto que eu entendo razoavelmente, e a creche ela pode iniciar
a criança sim no processo de alfabetização, conhecimento das cores, né? No processo de socialização. A creche ela tem uma função pedagógica hoje. 2, o orçamento familiar não pode mais ser mantido apenas com o trabalho masculino. Né? Dos anos 70 para cá, a renda média de um trabalhador tem caído no mundo inteiro e hoje não é só por conta da independência da mulher em relação ao homem, ou seja, do movimento feminista mundial, mas também pela necessidade de se manter o orçamento familiar. A mulher precisa ir ao trabalho hoje, né? Então a creche ela cumpre várias funções, né, sociais dentro hoje do tecido social na nossa cidade. Infelizmente, nós não vemos, né, um aumento das vagas em creches como nós temos aí observando o crescimento da cidade. Recentemente, inclusive, teve repercussão nacional, um programa humorístico fez uma matéria na nossa cidade, né, fazendo troça, né, com a falta de investimento e a forma que o poder público lida com essa questão. Nós apresentamos no nosso programa um detalhamento orçamentário, uma previsão de se elevar hoje das atuais 7 mil vagas em creche para 14 mil vagas em creche, né? Na nossa avaliação, os dados que a Prefeitura trabalha são subestimados, porque muitas mães deixam os filhos, né, com os avós, deixam às vezes com um vizinho que está desempregado, ele usa a casa dele ali para olhar as crianças da rua, né? Se nós tivéssemos uma política mais agressiva de construção de creches na cidade, com certeza a busca por essa iniciação educacional seria muito maior em Sorocaba, né? Por tudo isso que eu já falei aqui anteriormente. Então a ideia nossa é em 4 anos dobrar as vagas em creches em Sorocaba. O governo federal hoje tem algumas linhas de crédito nesse sentido, mas o próprio orçamento da Prefeitura Municipal comporta. Por um lado nós temos uma capacidade de investimento, né, que eu já citei aqui aí, por volta de quase 200 milhões de reais, e por outro lado nós temos condição de abrir novos concursos públicos, porque hoje a cidade gasta 38% da receita corrente líquida com o pessoal. Nós podemos chegar até 51%. Isso significa aí quase 150 milhões de reais disponíveis no orçamento da Prefeitura para fazer concurso público. Nós vamos pegar uma pequena parte disso para concurso, para poder contratar servidores, né, na área da educação, para dar vazão a essa demanda social reprimida em nossa cidade já há muitos anos. Foi feito algum estudo em relação a qual região da cidade teria maior prioridade no seu governo em relação a isso? Olha, é claro que nós vamos iniciar pelos bairros em maior vulnerabilidade social. Quero dizer aqui, inclusive, que eu sei que a audiência aqui é uma audiência qualificada, não é? Que as políticas do nosso governo elas só vão ser implementadas a partir de uma análise minimamente científica da situação real, né? Não vão existir investimentos, por exemplo, os investimentos na área social, eles vão estar casados com a análise da política de segurança. Os assuntos eles estão correlacionados, não é? Por exemplo, se você tem um bairro que tem um maior índice de jovens naquele bairro em conflito com a lei, esse bairro tem que ter prioridade em todos os tipos de investimento público. E começando pela creche, para que no futuro, aquela criança que hoje é um jovem em conflito com a lei, mas o seu irmão que tem 1 ano e acabou, está começando a sua vida agora, ele possa já, desde pequeno, estar numa creche, depois numa escola com condições, está fazendo seu ensino fundamental, um curso profissionalizante. Então a ideia é trabalhar a partir dos bairros em vulnerabilidade social, para a gente enfrentar vários problemas de uma única vez, né? Então as creches vão começar sim pelos bairros de maior vulnerabilidade social e os bairros que têm maior concentração de famílias, né, com hoje a faixa etária aí de 0 a R$ 1.500 o orçamento familiar, que compõe aí 43% da população da nossa cidade. Portanto, esse é o foco principal, é esse, né? É claro, a partir do momento que você consegue enfrentar essa demanda, você tem possibilidade de expandir essa política, mas a ideia é começar nos bairros com maior vulnerabilidade social, para que a gente não tenha esse processo do crime se retroalimentando, né? Porque grande parte, infelizmente, hoje, desses jovens em conflito com a lei, vem de famílias que estão desestruturadas, então o Estado precisa cumprir a sua função, ele precisa intervir, essa é a nossa visão. Na saúde, a Prefeitura mantém um pronto-socorro municipal em parceria com a Santa Casa. Eu pergunto o seguinte: o senhor pretende manter essa parceria ou tem planos de modificações? E quais são os seus planos para a rede municipal de saúde como um todo? Sim, primeiro eu quero parabenizar aqui todos os gestores da Santa Casa
Eu fui deputado e por diversas vezes na Assembleia fiz o processo de acompanhamento da renegociação das dívidas das Santas Casas, não é? Santas Casas no estado de São Paulo, todas elas têm um volume enorme de dívidas, porque acabam trabalhando a benemerência, e a saúde nós sabemos, né, exceto algumas redes e empresários que acabaram se articulando para montar grandes empreendimentos, né, que transformaram a saúde num negócio, mas o fato é que as Santas Casas do estado nosso, elas trabalham em grande parte a questão da benemerência. Esse é o caso de Sorocaba, então eu quero fazer esse primeiro registro. Segundo, que nós vamos manter a parceria, né, trabalhando inclusive a possibilidade de ampliação, mas nós vamos ter sim iniciativas da prefeitura, né? Nós queremos mudar um pouco o foco da gestão da saúde na cidade de Sorocaba, né? Porque nós precisamos avançar. Um programa muito exitoso no Brasil, inclusive em outras regiões do planeta, é o programa Saúde da Família. Na nossa cidade ele atende apenas 7% da população, e esse dado eu acho que inclusive está superestimado. Nem o conjunto dos acamados conseguem ser atendidos por esse programa. A cidade de Campinas, Carlos Araújo, atende 30% da sua população com o programa Saúde da Família. Então esse é um programa que em Sorocaba não andou, nós queremos que ele ande. A ideia é que em 4 anos a gente possa chegar aí à cobertura de 50% da cidade com o programa da Saúde da Família. O que é o programa Saúde da Família? É uma equipe, não é? Geralmente um médico generalista, não é? Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 3 pessoas do povo treinados em saúde básica, higiene bucal, higiene das mãos, orientação sobre o processo alimentar. E essa equipe ela fica responsável por uma área de abrangência de 4.000 famílias, que dá para mais ou menos 16.000 habitantes. Então a ideia é ter esse programa em Sorocaba, inclusive com um plano de carreira que inverta o processo. Essa equipe ela vai receber mais se conseguir naquela região que ela está atuando, diminuir o número de pessoas que vão até os postos de saúde e vão até os hospitais. Ou seja, a ideia é que essa equipe ela seja valorizada pela ampliação da saúde e dos cuidados em saúde, e não ficar atuando tanto na doença. Então a ideia é mudar um pouco o foco em Sorocaba, ter muito investimento, o orçamento comporta, todo o nosso programa ele está calcado no estudo fiscal e orçamentário da cidade de Sorocaba, portanto o orçamento dá condições para que a gente possa fazer a ampliação do programa Saúde da Família em nossa cidade, que vai ser muito importante, principalmente para a prevenção. Uma criança comeu uma maçã, já fez escovação bucal, né? Então já fez a higiene bucal. Então nós precisamos passar esses dados, esses conhecimentos, né, para a nossa população, e essa equipe é importante para isso. Vai ter também um plus no salário, se ficar mais fixa naquela determinada região, para poder conhecer melhor as pessoas. Outro gargalo nosso é nas especialidades. A policlínica foi uma iniciativa importante, mas hoje já não comporta porque a cidade cresceu muito. E eu ando pelas ruas, escuto muita reclamação de pessoas que precisam fazer uma intervenção até que razoavelmente simples e demoram até mais de 1 ano esperando uma vaga na policlínica. Nós estamos apresentando no nosso programa uma nova policlínica na região norte da cidade, inclusive com capacidade de atender situações aí de urgência e emergência. Então, a ideia nossa, mas o carro-chefe central da nossa proposta é a ampliação do programa Saúde da Família para trabalhar a prevenção, não é? Que eu acho que é o fundamental e é o que a Sorocaba hoje está mais precisando. E dentro desses planos, quais de ampliação do programa de saúde da família, quais são as regiões que o senhor pretende priorizar na cidade? Olha, como eu disse, o programa nosso na questão social, ele vai estar tudo vai se perpassar em torno da vulnerabilidade social. As regiões que têm mais vulnerabilidade social em nossa cidade vão ter prioridade nas intervenções sociais, né? Nós temos aqui na educação e também na saúde. Diversos processos contra a administração municipal têm decorrido do descumprimento da lei das licitações. O senhor deve cumprir rigorosamente o que determina a lei das licitações, ou o senhor entende que, em certos casos, o prefeito pode abrir mão, né, desse direito para atingir seus objetivos com maior agilidade? Olha, aí está a questão central hoje do país. Aliás, é o X da democracia no Brasil, né? É o processo licitatório e qual a relação do processo licitatório com a corrupção e com as eleições. Nós precisamos entender isso, senão a gente não consegue avançar, correndo o risco de todos os dias praticamente no Brasil a gente acompanha escândalos de corrupção. Então a questão fundamental aqui é que nós precisamos construir um processo eleitoral no Brasil
em que o poder econômico não seja o centro do financiamento desse processo eleitoral. Por quê? Porque geralmente a burlar a licitação se torna uma necessidade daquele que venceu as eleições financiado por determinadas empresas. Porque as empresas não têm máquina de fazer dinheiro, e nem árvore que dá dinheiro. Elas investem no processo eleitoral, em determinados candidatos, com o compromisso de ter determinadas licitações, né, dirigidas para que elas possam operar determinados serviços públicos. Então, é esse que é o problema maior no Brasil hoje da corrupção, que drena 6% da riqueza do país. Não é pouca coisa que nós estamos tratando aqui. Infelizmente, existe hoje em Sorocaba um desrespeito contínuo em relação ao processo licitatório, inclusive em relação ao próprio Tribunal de Contas. Como que nós vamos superar esse processo? A nossa campanha prescinde, né, não depende do poder econômico. Nós estamos fazendo uma campanha que está toda ela baseada em torno do financiamento cidadão. Nós só estamos recebendo dinheiro de pessoas físicas, não porque nós temos algo contra a iniciativa privada, porque nós não queremos misturar as coisas. Nós não queremos que a empresa que vai ganhar a nossa licitação ganhe e fique algum tipo de mácula de que ganhou porque deu dinheiro na campanha. Não, vai ganhar aquela que tenha o melhor produto, que tenha a melhor capacidade e que ofereça o menor valor. Então, essa é a ideia. Nós somos defensores, portanto, no Brasil do financiamento público de campanha, mas não estamos esperando aprovar a lei para implementar isso. Estamos fazendo hoje na prática com o financiamento cidadão. Segundo, é preciso ampliar na transparência. Nós precisamos usar mais a internet para os processos licitatórios, principalmente as grandes licitações. Inclusive, nós apontamos no nosso programa que licitação do lixo, da merenda, né, do transporte coletivo, nós queremos chamar, inclusive, as pessoas da sociedade, chamar pessoas da igreja, né, dos diversos matizes religiosos, entendeu? Da imprensa, para poder acompanhar a elaboração desse processo licitatório, fazer com que isso tudo seja público, que a população possa acompanhar pela internet, e vamos instaurar em Sorocaba uma controladoria independente. Isso é muito importante, inclusive chamando membros do Ministério Público para poder contribuir no combate à corrupção. O sentido geral é o seguinte, né? Nós temos condição de implementar um programa desse. Por quê? Porque não vai ter lobista no nosso governo. Não vai ter interferência daquele que financiou a campanha, porque isso não aconteceu. As pessoas que estão contribuindo conosco estão contribuindo porque querem o bem da cidade que nós tanto amamos. Mas a morosidade do processo licitatório é um argumento que se utiliza para passar por cima de alguns desses processos. Como você pretende contornar isso, principalmente para situações emergenciais? Olha, nós precisamos ter planejamento, né? A ideia de você sair do processo licitatório é quando tem calamidade pública, né? Quando acontece algo sobrenatural, né? E hoje, infelizmente, os gestores públicos, não só em Sorocaba, mas em muitas cidades do Brasil, se utilizam desse expediente, mesmo não tendo um desastre natural, né, para poder fugir da licitação. Nós vamos implementar, nós vamos ter muito planejamento no nosso governo, né? Eu quero, passando o processo eleitoral, já, né, nesse período de transição, já começar a fazer o planejamento em relação às licitações que estão vencendo, né, em relação aos contratos da administração pública, para entrar em janeiro já com um bom diagnóstico dos contratos, para não correr nenhum tipo de risco, porque o que deve coibir essa situação é o planejamento. O planejamento é fundamental, mas não um planejamento tecnocrático autoritário, sim um planejamento democrático. A ideia é ter um planejamento da prefeitura, mas também a discussão em relação às grandes diretrizes da cidade, feita em conjunto com a população. Essa é a ideia nossa. Estabelece as diretrizes com a população, faz o planejamento da execução das diretrizes, né, através de um profundo debate, inclusive envolvendo os servidores de carreira da prefeitura. O senhor vai continuar a política de atração de mais investimentos para Sorocaba? Eu pergunto o seguinte, ou poderá reavaliar esta política diante da necessidade de preservar a qualidade de vida do município? Há cidades que merecem, que cresceram muito e pagam preço alto por isso. E o crescimento de Sorocaba, na sua opinião, ele merece reavaliação ou tem que continuar a qualquer custo? Eu acho que uma região metropolitana como a nossa, cercada por cidades que sobrevivem da agricultura, particularmente a agricultura familiar, nós precisamos redirecionar um pouco o nosso crescimento. Nós queremos ter, sim, um consórcio de municípios para pensar, inclusive, jogando alguns investimentos para as cidades do nosso entorno, para não ter tanta migração de jovens procurando emprego na cidade de Sorocaba. Agora, nós queremos continuar a atração de investimentos para Sorocaba.
Qual é o perfil que nós queremos dar para os investimentos que vão vir a Sorocaba no nosso governo? Os investimentos na área da tecnologia, né? A minha formação, eu sou formado técnico em processamento de dados, estudei na FATEC essa área, né? Nós queremos atrair para Sorocaba empresas na área da tecnologia, inclusive vamos dar incentivo fiscal, vamos construir galpões, vamos disponibilizar toda a infraestrutura para poder ter bons empregos sendo gerados em Sorocaba, que esses empregos são empregos qualificados. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos qualificar os nossos jovens, nós vamos transformar as 4 escolas de ensino médio que nós temos em nossa cidade em escolas politécnicas. O jovem vai ter o curso de processamento de dados e a matéria de português, história, geografia, ou seja, o técnico e o humanístico. Essa é a ideia, dar qualificação e incentivo fiscal para empresas na área da tecnologia da informação, para que a gente possa gerar em Sorocaba bons empregos e empregos qualificados. A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.